Olá, galera do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e eu irei dar continuidade ao nosso conteúdo com a organização social e a distribuição do poder na Roma Antiga. O que eu vou explicar hoje é exatamente como era organizada a sociedade romana e também irei falar um pouco como viviam os povos antigos da Roma Antiga. Então, fiquem até o final e eu espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Primeiramente, no topo social da pirâmide social da Roma Antiga, vinham os patrícios. Acho que vocês já ouviram falar, né? Fulano de tal é patricinho, fulana de tal é patricinha. Esse conceito vem exatamente da Roma Antiga. Tá vendo aí que história não é só lembrar o passado, que também o presente, a gente também precisa estudar a história, porque a gente entende o presente. Então, acho que vocês já ouviram falar, né? Fulano de tal é patricinha, pronto. Nesse período, porque os patrícios eram os grandes proprietários de terras, né? Os latifundiários. Os patrícios eram as pessoas mais ricas da Roma Antiga. Os patrícios também eram os que mais tinham cargo público na Roma Antiga. Então, se fosse de uma maneira bem mais fácil de ser entendida, os patrícios seriam os ricos da antiguidade. Tá fácil isso aí, né, pessoal? O próximo grupo social que vem na pirâmide são os clientes. Os clientes não tem nada a ver com o que é hoje, né? Não, fulano de tal é cliente de... Não tem nada a ver com isso. Vão esquecendo logo isso. Os clientes eram um grupo que ele era apadrinhado pelos patrícios. Como assim, professor? Apadrinhado? Vamos lá. Vamos dar um seguinte exemplo. Eu sou uma pessoa normal e eu tenho um pouquinho de terra, né? Um pouquinho de terra, não igual um fulano de tal que é mais rico que eu, mas eu tenho um pouquinho de terra. O que é que eu vou fazer? Eu vou me apadrinhar, vou pedir que ele seja meu padrinho, para quê? Para eu ter também alguns cargos públicos e para eu receber alguns lotes de terras. E em troca disso, eu deveria ser fiel, né, ao patrício. Eu deveria ser fiel ao cara que está me dando um pedacinho de terra. Então os clientes trabalhavam com isso, né? A fidelidade ao patrício. O patrício apadrinhava eles e eles, né, tinham uma melhoria na vida. E eles também tinham direito ao voto, né? Os clientes também tinham direito ao voto, porque o cliente era como se fosse a classe média, né? Tem os ricos, tem a classe média, que são os clientes. O terceiro grupo social que vem são exatamente os plebeus. Os plebeus são, na verdade, as pessoas pobres da Roma Antiga. Os plebeus eram comerciantes, tinham pequenos pedaços de terras, né? Moravam nos centros urbanos ou na zona rural, e eles não eram dotados de muito recurso financeiro, né? Eles não tinham muitos recursos financeiros, então eles vinham, né, na terceira posição na nossa pirâmide social. Os plebeus também eram livres, eram pessoas livres, porém não tinham direito de participar ativamente na política romana. Lembrando que a política romana, ela tinha os seus defeitos. Então o que restava para os plebeus era exatamente pagar impostos e servir ao exército, porque no exército também se tinha um direitinho de ganhar um dinheirinho a mais. Então a maioria do pessoal que fazia parte do exército, os soldados, né, não estou falando generais, né, as pessoas que têm um cargo maior no exército, faziam parte desse grupo social dos plebeus. Em terceiro lugar, ou em quarto lugar, vinha exatamente os escravos. Aí os escravos, o modelo da escravidão em Roma é um pouco parecida com a escravidão na antiguidade, né? O Roma chegava em determinado local, derrubava esse povo e aí automaticamente tornava esse povo escravo de Roma. Essa era uma forma, né, de se tornar escravo. Outra forma era exatamente por dívida. Isso aí vocês já estão cansados de saber disso. Uma pessoa devia a outra, e para ela pagar essa dívida, ela teria que se tornar escravo. Então era mais ou menos isso também. A função do escravo na Roma Antiga era exatamente construir, né, na construção das obras públicas e privadas também. E as pessoas poderiam comprar escravos para ser escravos deles, né? Diferente de outros locais, por exemplo, na Grécia Antiga,
em Esparta, por exemplo, né, os escravos os servos escravos eram do Estado. Na Roma Antiga já muda esse conceito. O escravo, qualquer pessoa agora pode ter um escravo, entendeu? E o escravo era que nem um pouco parecido como foi aqui, por exemplo, no Brasil. Eles apanhavam, não tinham direito à folga e tinham que trabalhar de acordo com o que o seu dono queria, né? Então é mais ou menos isso a organização social da Roma Antiga. Como era exercido o poder na Roma Antiga? Vamos lá, através do Senado. O Senado, vocês lembram que era um conselho de 300 anciãos e eles votavam o que era melhor para a sociedade romana. Então, nesse período da Roma republicana, nós vamos ter duas instituições importantes, que são as magistraturas e os comícios. Obviamente que os comícios não é esse comício que a gente tem hoje aí na política, é diferente. Mas esse conceito de comício também tem influência da Roma Antiga. Mais uma vez a Roma Antiga aí, né, influenciando e deixando as suas, né, influências para a sociedade humana. Então, pessoal, primeiramente vamos entender o que são as magistraturas, né? Vamos lembrar que atualmente nós temos o presidente, né, que é a pessoa que governa o nosso país, né? A pessoa primeira que vem em primeiro lugar no nosso país é o presidente, que é o que governa toda a nossa nação. Pronto. Antigamente, na antiguidade, na Roma Antiga, eram os magistrados, né? Os magistrados. Então, os magistrados, eles eram os responsáveis por governar a Roma Antiga. Pronto, aí temos os magistrados, que seriam os presidentes da antiguidade, né, hoje em dia. E temos os cônsules, que eram os presidentes do Senado. Então, em época de paz, eram 2 cônsules, né, que governavam a Roma Antiga, o Senado, na verdade. E em épocas de guerra, tínhamos aí a figura de vários ditadores, que eram as pessoas que agiam de forma autoritária. Então, vocês lembrem disso, que a ditadura também é outro conceito que vem da antiguidade, que vem da Roma Antiga, e a gente também costuma e ouve bastante, né, essa palavra ditadura. Então, vem exatamente dos ditadores na Roma Antiga, que eram pessoas que exerciam com autoridade e não respeitavam muito o Senado. Vocês lembram que o Senado, ele era a base da República na Roma Antiga. E quando o ditador chegava ao poder, ele não respeitava muito o que o Senado queria. Então, por isso que utilizamos essa questão da ditadura hoje em dia, né? Que é a pessoa autoritária, que persegue os opositores, porque lembra muito a antiguidade. Aí na magistratura, né, que seria a presidência da Roma, aí nós temos algumas pessoas que eram importantes, né? Que têm os cargos parecidos com os cargos que é hoje em dia, por exemplo, ministros, né, dos 3 poderes, que já são conceitos pós a Roma Antiga, muito tempo depois. Então nós temos os questores, que eram os funcionários encarregados da administração do recurso do Estado, como seria o ministro da Economia, por exemplo. Não estou falando que é, mas como seria, como se fosse. Aí temos os pretores, que eram os funcionários encarregados na promoção da justiça. Seria basicamente, né, o ministro da Justiça, a pessoa, né, o juiz maior da Roma Antiga. Temos também os censores, que eram os funcionários encarregados do recenseamento e dos costumes. Seria mais ou menos um ministro da cultura, né, do desenvolvimento. Então, vocês podem ver que muitas coisas que nós utilizamos hoje, a gente tem como influência e como base da República Romana, da Roma Antiga. Então, temos também os edis, que eram funcionários encarregados da segurança pública e da promoção dos espetáculos. Seria basicamente um ministro da Justiça também e da Segurança Pública, né? O cara que ia comandar, por exemplo, os guardas municipais. E também um ministro do evento, da cultura também, né? Junto também, que seria para promover os espetáculos, como por exemplo dos gladiadores, dos circos, não o circo que vocês conhecem hoje, né? Mas dos gladiadores em si, e muitas outras coisas, pessoal.
Então, o poder era mais ou menos esse na Roma Antiga, né? Como era o exercício do poder na Roma Antiga. A nossa aula de hoje será um pouco enorme, mas é exatamente porque estamos fechando o conteúdo, o ano está se acabando, a gente precisa fechar o conteúdo. Vamos continuar com os comícios. Os comícios eram as assembleias de cidadãos localizadas na base da organização política do Estado. Essas assembleias votavam leis propostas pelo Senado e elegiam os magistrados do Estado. Então vocês entenderam mais ou menos, né? O comício não parece com esse comício de hoje. O comício, na verdade, parece com o quê? Com a eleição em si. Isso mesmo. Então, são conceitos que andam no mesmo campo, né? O comício hoje em dia é o momento que o candidato vai fazer suas propostas, né? Vai propor as suas propostas. Vai falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é no comício, né? Pronto, mas antigamente os comícios era exatamente a eleição em si. Sim, também temos que falar sobre as disputas entre os plebeus e os patrícios. Os patrícios, como sempre, eram a minoria na Roma Antiga. É como são os ricos hoje em dia, né, gente? Os ricos são a minoria. Os pobres são a maioria. Era igual na Roma Antiga. Então, se eles eram a maioria, os plebeus, né? Estou falando dos plebeus, eles queriam mais direitos políticos. Então, eles começam a reivindicar, começam a surgir algumas rebeliões. E os patrícios, com medo de perder os seus privilégios, não, vamos escutar eles agora, vamos escutar os plebeus agora. Aí eles vão, né, fazer algumas reivindicações. E algumas reivindicações vão aí dar muito certo, como por exemplo, surgem nesse aspecto, nesse contexto, os tribunos da plebe, né, que era responsável exatamente pela defesa e pela reivindicação dos direitos desse grupo social, podendo vetar também algumas leis do Senado contrária aos interesses da plebe. A plebe seria os plebeus. Então, algumas conquistas através desse tribuno da plebe, eu vou citar para vocês, como por exemplo a Lei das 12 Tábuas, de 451 a.C. Era basicamente para dar mais igualdade jurídica entre os patrícios e os plebeus. Temos também a Lei da Canuleia, que contribuiu bastante para o princípio da igualdade civil entre os patrícios e os plebeus, autorizando também o casamento também entre essas duas classes, que não podia se casar um plebeu com um patrício, era proibido. Então, a partir desse momento, a partir de 445 a.C., um plebeu poderia se casar, por exemplo, com uma patrícia, ou um patrício poderia casar com uma plebeia. Não era proibido mais. Outra lei era a Lei Licínia, que contribuiu para a igualdade política, ao reconhecer o direito dos plebeus de elegerem seus representantes para as diversas magistraturas. É importante destacar que a luta entre os patrícios e os plebeus também assegurou, no ano de 326 a.C., a extinção da escravidão por dívida. Então vocês podem ver que quando o povo quer, não tem quem segure. Os plebeus pediram e foram atendidos devido aí às suas lutas. Por exemplo, a escravidão por dívida, só quem iria se tornar escravo era exatamente os plebeus, que eram os romanos antigos também, né? E para eles era inadmissível um romano ser escravizado. Outro povo pode ser escravizado, agora os romanos não. Entenderam mais ou menos como é que é? Agora vamos falar como os romanos antigos viviam na Roma Antiga. Eu vou falar desse ponto de forma resumida, para a nossa aula também não ficar muito longa, muito extensa. Então eu vou falar um pouquinho das casas na Roma Antiga. Primeiramente, é importante falar para vocês que, assim como era em outras sociedades, existia a casa do rico, a casa do mais ou menos rico e a casa do pobre. Isso é fato. Vamos só saber o nome dessas casas para vocês entenderem de uma forma mais fácil e rápida, né, para não ficar muito complicado para vocês. A casa dos patrícios, por exemplo, eram exatamente os domos. Bom, os domos possuíam piscinas, né, cerâmicas, a casa era bem arejada, um jardim, era a coisa mais bonita do mundo. Quem poderia comprar essa casa? Os patrícios. Quem poderia fazer essa casa? Os patrícios. Então entenderam? A casa do rico
do patrício era os domos. Lembrando também que os clientes também moravam nessas casas mais ricas. Nas casas dos mais pobres eram exatamente as insulas, né? Muitas pessoas falam ínsulas, outras pessoas falam insulas, mas é mais ou menos esse o nome. Eram casas que não tinham tanta sofisticação como eram nos domos, por exemplo. Então, era a casa dos mais pobres. E a maioria das pessoas que habitavam a Roma Antiga, moravam nessas casas, né, que eram as ínsulas, né? Então, também está aí nas imagens, vocês estão vendo aí nas imagens como era mais ou menos as ínsulas, que eram moradias populares que nem cozinha tinha, gente, nem saneamento. Nas casas dos ricos tinha ainda um pouco de saneamento básico, na casa dos pobres não tinha não. Às vezes você estava aqui passando na rua e alguém jogava um balde com fezes e poderia correr o risco de pegar em você. Era mais ou menos assim na Roma Antiga. Eu não estou mentindo, gente, isso é verdade. Porque não tinha vaso sanitário, gente. Então eles faziam as suas necessidades num pote e jogavam na rua. Isso nas áreas mais pobres da cidade, né, das cidades na Roma Antiga. E tínhamos também na zona rural as vilas romanas, que eram exatamente essas propriedades rurais autossuficientes. Elas não dependiam do Estado romano para sobreviver, né? Eles mesmos produziam os materiais necessários, né? A agricultura necessária para a sobrevivência daquela comunidade ali local. Então vocês entenderam essa questão das casas romanas. Nas cidades da Roma Antiga, eu estou falando da forma geral, né? Nas cidades da Roma Antiga não existia muito saneamento básico, né? Não existia muito, né? A questão do esgoto não existia. Como eu falei, só existia para as pessoas que tinham mais condições financeiras. Para os pobres, mais uma vez, era da forma que eu falei. Existia também a ausência da água encanada para os mais pobres. Mais uma vez, os pobres não têm tanto direito assim como os ricos. Então, os mais ricos tinham água encanada na sua casa, tomava banho, ai que coisa boa. Enquanto os pobres tinham que se deslocar até uma área, uma praça pública que tinha, né, aquelas águas, que tem as praças públicas antigamente, tinha um local que tinha água, né? E então o povo podia ir lá pegar um balde e levar para sua casa, ou então ir mesmo no rio e pegar a água, tomar banho no rio, enfim. Era mais ou menos assim nas cidades. A família na Roma Antiga era um modelo patriarcal, ou seja, o homem é quem manda na família. O homem é quem manda em tudo, né? Então a família era bastante numerosa, as famílias eram bastante numerosas, eram muitos filhos. E mais uma vez, quem tinha o direito de herdar tudo do pai era exatamente o filho mais velho, homem. Entenderam essa parte? Não tem muitas distinções com a Grécia Antiga e outras sociedades. Então isso continua do mesmo jeito. A mulher, como sempre, colocada numa zona, né, de inferioridade, e o homem superior às mulheres. Então isso continua na Roma Antiga, não tem fim. A educação era mais ou menos assim. Os meninos eram educados para participar na política e para participar dos negócios públicos e também seguir carreira militar. Os meninos eram educados para isso. As meninas eram educadas para cuidar do lar e da família. Mudou alguma coisa em relação a outras civilizações que eu já expliquei para vocês? Não, continuou a mesma coisa. A mulher ainda continuava em casa cuidando dos meninos, cuidando do lar. A mulher não podia trabalhar, tinha que ficar em casa cuidando do menino e cuidando do lar. Então vocês entenderam essa parte aí. O lazer dos romanos na Roma Antiga era bom porque nas praças tinham os chamados banhos públicos. Nas praças não, tem alguns lugares que os banhos públicos eram fechados, eram locais fechados. Então isso aí gerava um entretenimento das pessoas. Você tá um calorzão, vamos ali no banho público tomar um banhozinho, ia lá se refrescar. Outra coisa também que gerava o entretenimento das pessoas na Roma Antiga era exatamente os bares. A galera gostava de tomar uma caninha, tomar uma cachaçinha. Eles gostavam, adoravam isso. Também tinham os espetáculos teatrais,
né? Teatro que a gente conhece hoje. Temos os gladiadores. É bonito, né, ver dois seres humanos se matando. Era assim os romanos. Não tô falando que isso é lindo, não. Porque isso pra mim não tem nada de bonito. Eu acho isso horrível. Mas para os romanos era lindo ver, por exemplo, um ser humano arrancando a cabeça do outro ser humano. Um ser humano esfaqueando outro ser humano. E se tem uma coisa que os romanos gostavam, era da faca. Eles tomam faca. Olha a faca! Pronto, os romanos adoravam a faca, adoravam matar os outros com a faca, porque segundo eles, a morte era mais dolorosa. Pronto, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A aula foi um pouco longa, mas eu acho que foi uma aula bastante divertida. Vocês aprenderam bastante coisas que eu acho que vocês não sabiam. Vocês sabiam, ótimo, porque vocês gostam de história. Então é isso, pessoal. Vocês vão responder a parada obrigatória da página 46 e 47. Qualquer dúvida, me procurem. Professor, você não falou isso. Professor, o senhor não explicou isso. Leiam o texto. É importante que vocês leiam o texto. Fazer a leitura, é muito importante isso. Então tem vezes que algumas perguntas que tem aí no livro de vocês não tem o que eu expliquei. Mas não se preocupe com isso, porque o que eu expliquei é o que é de fato vocês têm que aprender, que vocês têm que entender sobre a Roma Antiga. Entenderam? Então, se cair alguma pergunta que eu não expliquei aí, não fiquem enraivados. Apenas pergunte para mim. Professor, a questão tal, como é que responde? Como é que eu faço para responder? Onde é que o senhor explicou? O senhor pode me explicar? Que eu vou explicar. Eu vou responder. Entendeu? Então é isso, pessoal. Tenham uma ótima semana e se cuidem. Um abraço e até a última semana. Até a próxima semana.